Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos ao evento Acordo Pré-Processual. É um evento organizado pelo Grupo de Estudo GEDTRAB, a transformação do direito do trabalho na sociedade pós-moderna e seus reflexos no mundo do trabalho, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, fundado e coordenado pelo professor Dr. Jair Aparecido Cardoso. Dr. Luiz Felipe Vieira de Mello, Dr. Amanda Barbosa e Dr. Ellison Miessa, sejam bem-vindos à nossa plataforma. Tenho certeza que será um evento grandioso, com muitas reflexões e debates. Desde já, agradecemos a disponibilidade em compartilhar o conhecimento sobre o tema Acordo Pré-Processual. Nosso muito obrigado. Dando continuidade, peço licença a todos e a todas para ler o currículo dos nossos palestrantes. Dr. Luiz Felipe Vieira de Mello é ministro do Tribunal Superior do Trabalho desde 2006, sendo atualmente vice-presidente do TST. Exerceu vários cargos na Justiça do Trabalho, dentre os quais o do diretor da Escola Judicial do Terceiro Tribunal Regional do Trabalho, vice-diretor da Escola Nacional de Aperfeiçoamento da Magistratura, ENAMAT, e presidente da Comissão de Documentação do TST. Exerceu o cargo de diretor da ENAMAT, eleito para o biênio 2018-2020. É membro e vice-coordenador processual do trabalho do Instituto Brasileiro de Direito Processual. É conferencista, autor de diversos artigos e coordenador de obras jurídicas. Doutora Amanda Barbosa, juíza, coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos da Justiça do Trabalho, em Ribeirão Preto, e da Divisão de Execução de Ribeirão Preto. Mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, USP Ribeirão Preto. Professora no Centro Universitário Unifafib, da Escola Judicial do TRT 15, em cursos de pós-graduação da Escola Superior de Direito, membro e líder do grupo de pesquisa GEDTRAB Ribeirão Preto, autora de livros e diversos artigos jurídicos. Dr. Ellison Miessa, procurador do trabalho, mestrando em Direito pela Faculdade de Ribeirão Preto, USP, professor de Direito Processual do Trabalho, autor e coordenador de obras publicadas pela editora Juspodium. Dr. Jair Aparecido Cardoso, professor de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, USP, mestre em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo, autor de livros e diversos artigos jurídicos, coordenador do grupo de pesquisa GEDTRAB da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, USP. Dando seguimento aos trabalhos, concedo a palavra ao coordenador de mesa, Dr. Jair Aparecido Cardoso, para dar andamento aos trabalhos. Boa noite a todos, agradeço a presença dos palestrantes, ministro, doutor Luiz Felipe, é um prazer recebê-lo na faculdade, sistema online, para ouvi-lo, e é um prazer realmente ter a presença do senhor, uma figura muito conhecida, um expoente na área jurídica, e isso para a gente é muito bom, é muito gratificante. Agradecer também a professora Amanda, que é uma líder hoje na questão da defesa dos sejusques, realmente é uma lutadora nessa área, então é um prazer ouvi-la, né, a querida Amanda, professora e juíza do trabalho em Ribeirão Preto. E também, mesma esteira, o Ellison, doutor Ellison, nosso amigo, professor, autor de livros e artigos da área. Então, realmente, hoje temos uma mesa muito boa, uma mesa muito forte, e esperamos ter aí um bom debate. Então, sem mais delongas, eu começo, como as damas em primeiro, né? Eu começo passando a palavra para a doutora Amanda, para que ela faça a abertura
proferindo as suas falas sobre o tema. Doutora Amanda, com a palavra. Professor Jair, ministro Felipe, caro Elson Miessa, todos os colegas do nosso GEDTRAB e demais presentes, uma boa noite. Com grande alegria que recebi esse convite, não poderia ter um evento melhor para minha sexta-feira à noite, né? Então, agradeço imensamente essa oportunidade de discussão desse tema que ganhou cores ainda mais intensas no momento que a gente vive, né? A negociação, ela tomou ainda mais corpo nas discussões jurídicas no atual momento, por ser o caminho mais indicado diante de todas as adversidades que estamos enfrentando. Então, é uma grande honra e também uma oportunidade de aprendizado, porque realmente, professor, vocês foram muito felizes com esse time, colocar um processualista como o Elson e um ministro do TST, que hoje é a liderança da política de tratamento adequado dos conflitos, né, na Justiça do Trabalho, juntos para essa discussão tão relevante. Muito obrigada. Bem, para tentar cumprir o prazo que foi, o tempo que foi delimitado, né, para cada um dos participantes, eu pensei em dividir a minha fala em 3 pequenos momentos. Eu sei que há aqui uma grande expectativa quanto à abordagem do acordo pré-processual, excepcionalmente autorizado pela recomendação 1, né, no início da pandemia, lá em março, do CSJT, que atribuiu a possibilidade da mediação pré-processual aos sejusques, mas esse termo acordo pré-processual também abarca uma outra modalidade de autocomposição em construção na Justiça do Trabalho, que são as OTRECs, as homologações de acordos extrajudiciais, introduzidas pela reforma trabalhista, e sobre as quais ainda há bastante dúvida, e essa minha afirmativa vem da prática. O nosso cotidiano evidencia que ainda há bastante dificuldade dos nossos profissionais no manejo desse instrumento também relevante. Então, brevemente, eu vou fazer uma introdução nesse contexto em que esses instrumentos têm se desenvolvido. Após essa introdução, eu vou dividir a fala em acordos pré-processuais, que são fruto do exercício da jurisdição voluntária da Justiça do Trabalho, e os acordos pré-processuais do contexto da pandemia, das mediações pré-processuais, que momentaneamente estão autorizadas ao SEJUSC como uma forma de enfrentamento e de prevenção de conflitos na circunstância de pandemia pelo Covid-19, tá ok? Bem, meus caros, assim sendo, quanto à introdução que pensei trazer de forma muito breve, primeiro que eu quero dizer não é novidade para ninguém, que é a grande familiaridade da Justiça do Trabalho com autocomposição, ou seja, com o incentivo à solução que é gerada pelas próprias partes. A Justiça do Trabalho nasce como junta de conciliação e julgamento. A Justiça do Trabalho, segundo os relatórios do CNJ, é disparado o órgão mais conciliador do sistema de justiça. Só para ter ideias, eu tomei nota aqui do ano de 2019, da Coordenadoria de Estatísticas do TST. A Justiça do Trabalho pagou em acordos trabalhistas mais de 14 bilhões no ano de 2019. Foi 47% de toda a movimentação de pagamentos a trabalhadores, de solução de conflitos, enquanto por via da execução trabalhista, essa cifra ficou na faixa de 12 bilhões e meio. Então, a solução de controvérsias, a solução de processos via autocomposição foi prevalecente, e isso é um traço da Justiça do Trabalho. TRT de São Paulo, nosso vizinho aqui, foi o tribunal mais conciliador também, conforme esse relatório, 31% dos seus processos resolvidos por essa via. E é interessante trazer esse dado porque na mesma unidade geográfica, São Paulo, TJ, infelizmente, é de lá também o pior índice de conciliação do Brasil, né? E aqui é um comparativo no sentido de buscarmos entender o porquê desse disparate
e por que da Justiça do Trabalho realmente se destacar nessa atuação. E é claro que o espaço que nós temos não nos permite aprofundar, mas é curioso que se traga esse dado para demonstrar que realmente há uma familiaridade que é fruto também de muito investimento da Justiça do Trabalho na capacitação dos seus profissionais para a promoção da autocomposição. E aí eu puxo aquilo que, de fato, é o que mais é relevante para mim como entusiasta desse movimento. Política pública de tratamento adequado dos conflitos, ela tem como foco o cidadão, a qualidade da prestação deste trabalho. Nós não podemos ter como foco o controle do passivo dos tribunais, não obstante isso geralmente seja aventado como a causa de todo esse movimento, mas isso é uma deturpação do movimento. O nosso objetivo, na verdade, é propiciar realmente o empoderamento das partes e a possibilidade delas serem protagonistas das soluções de seus conflitos, com o nosso mero auxílio, com as informações que são adequadas para a tomada de decisão, e nesse particular, sim, quanto à qualidade das composições que a Justiça do Trabalho tem promovido, é isso que nos orgulha muito, né? E é preciso fazer essa introdução para que, ao final, eu possa levantar aqui uma arguição, um desejo de repensarmos a competência do Sejusc em relação aos acordos pré-processuais também no pós-pandemia. O que eu quero dizer é que a Justiça do Trabalho tem investido muito nos seus profissionais, não é qualquer negociação, não é qualquer composição que queremos, porque nós lidamos com um direito extremamente delicado, com partes em situação de assimetria, e tudo isso que nós, estudiosos do direito do trabalho, reconhecemos e conhecemos. Então, o nosso trabalho de promoção dessa política é um trabalho de muita responsabilidade na busca dessa equalização com a ressonância dos direitos e com a não precarização. E, nesse sentido, professores, é que eu trago essa primeira fala, né, reafirmando esse nosso compromisso, não só com o resultado quantitativo, mas, sobretudo, com o resultado qualitativo desse trabalho que historicamente vem sendo desenvolvido pela Justiça do Trabalho, mas com áreas mais profissionais, com mais investimento em técnica, desde a edição da nossa resolução, a Resolução 74 de 2016, do CSJT, que trata, né, da sistematização dos Sejuscs no Brasil. É muito comum que haja essa confusão, né? Existe uma resolução que cuida dessa política de forma generalizada no sistema de justiça, que é a Resolução 125/2010 do CNJ, mas nós, do segmento especializado, temos esse normativo específico, que traz ali algumas particularidades em função da própria particularidade do direito que nós lidamos, certo? Então, dentro dessa perspectiva e desse contexto, além daquela conciliação tradicionalmente já desenvolvida pelos magistrados nas suas audiências cotidianas, nós tivemos um grande investimento na formação dos Sejuscs e dos servidores que lá atuam. Essa, aliás, é uma característica específica do Sejusc trabalhista, né? Toda a mão de obra é inteiramente dos seus próprios servidores, com capacitação específica em facilitação autocompositiva, e todos os Sejuscs contam também com uma supervisão direta de um magistrado, certo? Então, esse diferencial tem relação direta exatamente com essa preocupação justificada, né, da não precarização dos direitos através dos mecanismos autocompositivos. Mas, nesse contexto, a gente sente também uma inovação com a reforma trabalhista, que foi a introdução dos acordos extrajudiciais, pré-processuais, formatados com o auxílio dos advogados. Então, foi o chamamento do protagonismo também da advocacia para essa nova realidade, uma realidade em que é preciso ter uma variação de estratégias. Aquele advogado belicoso, aquele advogado que quer levar o processo sempre até a última instância, ele está desatualizado nesse novo contexto, nesse novo sistema de justiça, que nós chamamos um sistema híbrido,
um sistema multiportas, um sistema que se funda numa concepção ampliada de justiça. E o que eu quero dizer com essa concepção ampliada de justiça? Justiça nem sempre vai ser exatamente o retrato fiel do dispositivo legal, a aplicação da lei ao caso concreto. Essa aplicação da lei ao caso concreto, feita pelos magistrados em seus gabinetes, pelos desembargadores, pelos ministros, muitas vezes ela vai, inclusive, se separar da realidade do caso e não vai promover, de fato, o sentimento de justiça esperado pelas partes. O que não ocorre numa solução que é negociada diretamente pelos envolvidos, com todo o prestígio das particularidades, com a consideração de elementos psicossociais, elementos que estão além da lide jurídica, né? Então, há uma ampliação das lentes pelas quais a gente enxerga o conflito. E, aliás, nos faz, como operadores do direito, enxergar o conflito de um modo diferente, né? Não dentro dessa ideia limitada realmente de conflito como lide jurídica, pretensão resistida, mas com todas as mágoas, o histórico que as relações sociais estão impregnadas, né? E, nesse sentido, a humanização que se promove também pelas vias autocompositivas. E o advogado não pode hoje estar a par de todo esse movimento, pelo contrário, né? E uma forma de chamar o advogado trabalhista para esse protagonismo, para essa variação de estratégias, foi também a inclusão das homologações de acordos extrajudiciais com a reforma. A reforma tem uma série de questões muito discutíveis, sabemos todos, mas neste particular, o instrumento em si, a meu sentir, veio dentro do contexto de modernização e realmente de valorização desse protagonismo das próprias partes na solução de suas controvérsias com o auxílio dos seus advogados. Tanto que a OTREX, ela é uma exceção, eu vou chamar aqui a OTREX, a ação de homologação de acordo extrajudicial, ela é uma exceção ao ius postulandi da Justiça do Trabalho, né? Um dos requisitos ali, pressuposto processual, é que as partes estejam assistidas, cada uma por seus advogados, que foi ali uma primeira forma da legislação buscar a equalização da assimetria própria a essa relação no momento da negociação, tá? Então, em relação às OTREX, eu vou aproveitar a presença aqui, inclusive, do Ellison e do ministro Felipe, para levantar algumas questões, né? A primeira questão que eu trouxe em relação às OTREX diz respeito à legitimidade recursal. E antes eu vou explicar por quê. Eu tenho observado que, por vezes, quando não homologado o acordo apresentado pelas partes, e isso é possível, é um dos possíveis encaminhamentos da homologação de acordo extrajudicial. A gente tem que lembrar que a homologação de um acordo é um ato jurisdicional, está fundado também no princípio da livre convicção motivada do juiz, então ele vai fundamentar, né, ele pode ou não homologar, como ele pode também ter a terceira via, ele pode intervir, né, naquela negociação para aprimorar a negociação e torná-la homologável, que é o que nós temos praticado bastante nos sejusques. Mas, no caso de não homologação, há a possibilidade recursal. Mas aqui eu vou estar no momento de levantar a bola para depois os demais expoentes chutarem para o gol e tentarem nos auxiliar na compreensão. Eu pergunto, se no momento do ajuizamento, da apresentação dessa ação de homologação de acordo extrajudicial, a petição tem que ser conjunta, no momento do recurso para possível revisão contra essa decisão de não homologação, o recurso também teria que ser por petição conjunta, professores? Eu tenho visto muito ajuizamento de recursos por só uma dos requerentes, dos interessados, não dá nem para chamar de parte, uma vez que é jurisdição voluntária. E o processamento desses recursos, e particularmente eu tenho dúvidas sobre essa possibilidade, uma vez que o recurso é um desdobramento da ação, né? Então, não seria um pressuposto recursal subjetivo, o peticionamento recursal também conjunto? Deixo essa indagação para o Ellison nos responder posteriormente.
e também em relação ao acordo pré-processual na jurisdição voluntária, chamar a atenção dos nossos participantes, dos nossos ouvintes, para o dispositivo que menciona que esse procedimento suspende a prescrição em relação aos direitos especificados na inicial, né? E por que eu chamo a atenção desse aspecto? Nós não temos visto uma especificação dos direitos, das pretensões que foram objeto de negociação. E, conforme a própria súmula do TST também, né, a súmula 268, que se aplica às ações arquivadas, só há essa interrupção da prescrição em relação às pretensões que foram esboçadas na peça. E, numa situação recursal, pode acontecer facilmente de um acordo que não tenha sido homologado e cuja petição não tenha detalhado as pretensões objeto de negociação, nós não tenhamos aí claramente quais foram os direitos, as pretensões sobre as quais essa interrupção ou suspensão, melhor dizendo, na forma do artigo 855-E, né, da CLT, essa suspensão da prescrição trazida. Então, eu trouxe, são várias as problemáticas dessa regulamentação, porque são só 5 dispositivos, né, da reforma trabalhista que trouxeram essa novidade para o nosso universo, mas eu destaco essas 2 questões para dar continuidade aqui à nossa discussão. E atento, então, aqui ao tempo de 20 minutos que me foi concedido, eu ingresso na discussão dos acordos pré-processuais, que são, de fato, o objeto principal, né, da discussão que foi marcada para hoje, que é o acordo pré-processual autorizado excepcionalmente no contexto da pandemia pela Resolução 1 de 2020 do CSJT. E aí, antes eu preciso, agora sim, integrar todos os nossos ouvintes em relação às particularidades do Sejusc trabalhista em comparação com o Sejusc da Justiça Comum, para que possam entender aonde reside exatamente a polêmica com esse tema. Muito bem. Dentro daquela introdução que foi feita, das ponderações que rapidamente eu trouxe a justificar uma regulamentação própria para os sejusques trabalhistas, eu destaquei que, em função da necessidade, né, da relevância desses direitos sociais envolvidos nesses conflitos, houve uma opção por limitar a atuação nos sejusques aos mediadores que são formados a partir do próprio quadro de servidores da Justiça do Trabalho. Esse é o primeiro traço distintivo em relação aos sejusques da Justiça Comum, que são regulamentados pela Resolução 125 de 2010 do CNJ. Aliado a isso, uma outra característica consequente, então, do uso da mão de obra própria interna, é que esse atendimento ele é absolutamente gratuito, né? Não há custos para os usuários na mediação e conciliação que é disponibilizada no Sejusc trabalhista, ao contrário do que ocorre no segmento comum, né? Também atrelada a essa necessidade de supervisão, de acompanhamento e de promoção de acordos equilibrados, acordos que realmente consubstanciem transações, concessões recíprocas, com legalidade, com razoabilidade das composições. Nossa regulamentação impõe a presença de um juiz coordenador do Sejusc, que vai supervisionar essas audiências. Aliás, agora, nesse momento de audiências telepresenciais, confesso aqui que tem sido bastante exauriente, porque eu fico, né, como coordenadora do Sejusc, com várias salas abertas, e são vários links, sala 1, sala 2, sala 3, a resolução do nosso CSJT permite a supervisão de até 6 mesas por magistrado, para possibilitar realmente um acompanhamento dessas negociações, tá? Pois bem, então, essa também é uma diferença característica do Sejusc trabalhista. E, por fim, uma quarta diferença que delimito para a gente destacar no nosso debate é, até esta recomendação 1 de 2020, motivada no momento excepcional da crise sanitária que passamos, o Sejusc, ele não era autorizado
a facilitação de composições relacionadas a conflitos não processualizados, no âmbito individual. A mediação e conciliação pré-processuais só era permitida para direito coletivo, como muito praticado, aliás, na Justiça do Trabalho, e com excelentes resultados, e quem vai poder falar o melhor disso para nós, sem dúvida, é o ministro Felipe. Pois bem, mas no contexto, então, da pandemia, dentro dessa sensibilidade que os nossos dirigentes tiveram e perceberam que, infelizmente, essa situação ia se postergar, se propagar por um tempo razoável, e com um grande impacto para a sociedade, para a Justiça do Trabalho, na sua tramitação, houve por bem a edição desta resolução autorizando a mediação pré-processual, mas de uma forma muito delimitada, uma competência que é restrita aos conflitos ou situações de pré-conflito relacionados à situação da pandemia Covid-19. Bem, e assim tem sido feito, os tribunais, numa mobilização recorde, com muita agilidade, fizeram suas regulamentações regionais, os tribunais adaptaram, inclusive, o sistema PJE para possibilitar a distribuição dessa solicitação de mediação pré-processual, sendo que essa competência ficou restrita aos NUPEMECs, que são os órgãos superiores, de supervisão na hierarquia com o SEJUSC, e aos SEJUSCs aqui na base do movimento. E muitas dúvidas, então, desde a edição dessa norma. O acionamento efetivo ainda não tem sido muito intenso, eu não tenho números, logicamente, nacionais, mas estou falando agora da experiência do SEJUSC Ribeirão. Os acionamentos que tivemos, felizmente, foram desfechos de sucesso. Mas fato é que algumas dúvidas têm surgido em relação a esse acordo pré-processual na Justiça do Trabalho, via SEJUSC. E a primeira é, mais uma vez, a questão da prescrição. Haveria, com esse acionamento, uma causa de suspensão ou interrupção da prescrição? É algo que eu, particularmente, ainda estou maturando, pensando, porque, ao contrário do acordo processual extrajudicial, que há uma expressa menção normativa à suspensão da prescrição, neste campo nós não temos expressamente, uma norma que traga esta resposta, tá? Então, essa é uma dúvida. E aí, a outra questão que eu trago, já encerrando aqui a minha primeira rodada de fala, é a seguinte: todos temos essa consciência de que essa competência foi atribuída ao SEJUSC de um modo provisório, delimitado, por este contexto muito específico pelo qual passamos. Muito bem. No entanto, tem gerado uma expectativa, sim, e aqui, sem ter colhido procuração dos meus companheiros sejuscanos, mas pelas nossas conversas de bastidores, encontros já realizados, há uma expectativa de que essa experiência, se conduzida de forma positiva, ela possa servir como um termômetro para que essa competência acabe sendo reconhecida de modo definitivo ao SEJUSC laboral, aos mesmos moldes do que já existe no campo civil, no âmbito civil, Os SEJUSCs, aliás, no âmbito civil, o carro forte, o ponto de maior atuação deles é o pré-processual, é a prevenção do conflito, o tratamento do conflito antes mesmo da sua judicialização, certo? Então, há essa expectativa de que seja um bom laboratório para que possamos discutir a perpetuação dessa competência no SEJUSC como uma competência exclusiva. E aí, por que uma competência exclusiva? Isso eu já tive a oportunidade de suscitar, em conversas anteriores com o Ellison. Há uma preocupação, eu penso que toda a discussão futura que eventualmente venha a ser feita sobre essa competência deve se preocupar com o princípio da inércia e da imparcialidade do magistrado. Nós temos que lembrar
que a mediação, conciliação pré-processuais, ela pode ter um resultado positivo e a finalização, a prevenção, né, daquele litígio, como pode não ter, né? E é muito natural que nessas sessões, inclusive, os fatos sejam conversados com liberdade, porque um dos princípios que rege a mediação é a confidencialidade. Então, como uma forma de preservação dessa inércia, imparcialidade do magistrado, me parece que, caso essa competência seja atribuída futuramente ao SEJUSC, deve haver uma separação entre juiz que supervisiona essas mediações pré-processuais e aquele que, eventualmente, tenha que ser o julgador da causa, né? Então, em função disso, é que, num primeiro momento, essa competência realmente vai requerer uma separação entre o magistrado que supervisiona e que conduz essas audiências em mediações pré-processuais, daquele que eventualmente venha a ter que julgar os fatos, né? Porque senão ele teria conhecimento, provavelmente, o conhecimento desses fatos no momento anterior, e isso poderia, sem dúvida, malferir aí a inércia e a imparcialidade do magistrado, certo? Então, dentro dessa perspectiva, dessa competência exclusiva, nós sabemos que muitas localidades, na verdade, não contam com o SEJUSC tem uma base e faz um atendimento itinerante, né? Então, essas cidades do atendimento itinerante, elas também poderiam permanecer com essa competência atribuída ao SEJUSC, porque agora nós temos provado a eficácia do modelo telepresencial, né, para esse atendimento à distância. Então, por exemplo, para ficar mais claro, SEJUSC Ribeirão Preto faz o atendimento em toda a região, abrangendo aí cerca de 8 cidades, né? Mesmo lá, a cidade de Sertãozinho, vamos dizer que temos aqui alguns ouvintes de Sertãozinho, que acionassem o SEJUSC para uma mediação pré-processual, o faria no SEJUSC da base, Ribeirão Preto, e seria adotado preferencialmente um atendimento telepresencial, salvo alguma impossibilidade técnica deste interessado no procedimento, hipótese na qual entraria em campo o SEJUSC itinerante, né? E tudo isso, lógico, eu estou trazendo aqui como uma oportunidade de reflexão para o futuro, porque uma das coisas que nós aprendemos com a teoria do conflito é enxergar o conflito e a adversidade como um agente que promove aprimoramentos, né? E acredito que os SEJUSCs trabalhistas, eles têm alcançado uma maturidade e uma sedimentação junto à sua sociedade, aos seus usuários, que já permite pensarmos numa ampliação, sim, da sua competência, e nessa competência em específico, que vai, de fato, ao encontro de tudo que se prega nessa filosofia, né? Então, eu trago aqui essas questões, porque é momento de pensarmos lá na frente, né? E eu não poderia perder a oportunidade de ter aqui um professor de direito de processo, um ministro, um processualista como o Elson, para trazer essas inquietações e ideias, né? Ideias que, claro, devem ser amadurecidas, discutidas e pensadas, mas que, particularmente, eu creio que podem impulsionar ainda mais esse trabalho de pacificação que nós temos promovido, e, felizmente, com bastante êxito e receptividade da nossa comunidade. A princípio, pensei nisso e fico aberta depois para os questionamentos e para o retorno, professor Jair. Obrigada. Ok. Amanda, obrigado, excelente exposição, realmente sempre com palavras e contribuições magníficas. Eu gostaria de avisar a Amanda que já chegaram algumas perguntinhas aí no chat, né? Então, você já vai vendo depois, já pode ir respondendo, e a doutora Ana Maria já fez. Eu gostaria de registrar a presença aqui do doutor Cássio Moro, do Espírito Santo, da RT do Espírito Santo, da Maria Beatriz Gobert, né? E essa live acabou ficando internacional. Nós temos aqui também o professor Rodrigo Pessoa,
que está lá no Chile nos vendo, né? Lá de Temuco, no Chile. Então, prazer para a gente ouvi-lo. Bom, vou passar então a palavra agora para o doutor Ellison, para que ele faça suas considerações. Ellison, com a palavra. Ellison? Ellison, seu microfone está desabilitado. É só clicar nele que ele desabilita. Isso. A tecnologia, às vezes a gente esquece disso. Então, vamos lá. Boa noite, professor Jair. Primeiramente, queria agradecer aí o convite a que me foi conferido, participar deste grupo. Eu sou integrante, na verdade, desse grupo, só me afastei esse ano por causa do mestrado, propriamente dito, para tentar dar conta, porque o Jair está me pressionando muito, né? Então é só nesse momento que eu não estou integrando propriamente dito, mas eu tenho muito carinho por este grupo. Boa noite também ao ministro Luiz Felipe, também assim, uma pessoa que admiro bastante, que tem aceito todos os nossos convites aí para debater e, ao máximo, a gente tentar contribuir nessas discussões para uma formação nova de um direito e reflexões a respeito do processo do trabalho. Doutora Amanda, sempre muito clara com as suas palavras, já gostaria de parabenizá-la pela palestra e todos os seus esclarecimentos a respeito dessa temática, uma temática que até a gente já conversou algumas vezes a respeito desse acordo pré-processual, ainda que de forma breve, né? E, sem dúvida, você é um dos grandes nomes a respeito dessas formas de solução de conflito, essas formas alternativas, e é um grande prazer, então, estar aqui para debater contigo. Também aqui eu gostaria de agradecer, e já na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais, o meu pai, Joanilson, e a minha esposa Luísa, que estão aí me presenteando com a presença deles, cumprimentando todos os demais. Então vamos lá, a temática que nós vamos aqui falar a respeito deste acordo pré-processual, eu vou simplesmente fazer uma parte um pouquinho mais descritiva, mas muito pouco, até porque a Amanda já trouxe toda essa sistemática de como é o acordo pré-processual. O meu objetivo, na verdade, é trazer uma análise mais crítica, e evidentemente não trazendo inicialmente todo o meu entendimento a respeito da matéria, mas provocando, sendo mais provocativo, evidentemente, para que a gente possa aqui construir algumas ideias dentro desse debate, sejam com os expositores, sejam com vocês que estão aí nos ouvindo. E aí, como diz meu amigo Henrique Correia, vamos descer um pouquinho só para a gente deixar um pouco mais claro essas formas de solução de conflito, que nós sabemos que nós temos pelo menos 3 formas de solução dos conflitos. E a primeira forma que nós temos, que talvez seja a mais antiga, é a autotutela, que é a concessão da possibilidade das próprias partes resolverem usando a força o seu conflito. E aí, como regra, nós não autorizamos isso no direito brasileiro, e inclusive é um crime que é reconhecido como arbitrário das próprias razões, que nós não viabilizamos então que a parte possa se utilizar da sua força para solucionar o conflito. Excepcionalmente, a gente autoriza isso no ordenamento, como é o caso, por exemplo, aí do direito de greve, se é que dá para a gente encaixá-lo neste caso. A segunda forma de solução de conflito que nós temos é a heterocomposição. Na heterocomposição, nós temos a nomeação de um terceiro para a solução do conflito. Seja uma nomeação pelo próprio Estado, quando nós temos aí a figura da jurisdição, seja uma nomeação pelas próprias partes, quando nós temos a figura aí da arbitragem. Sempre, portanto, elegendo um terceiro para solucionar este conflito. E a terceira fórmula de solução de conflito, que é a que nos interessa aqui neste debate de hoje, é a autocomposição. A autocomposição, sem dúvida, é a forma mais democrática que nós temos de solucionar os conflitos, uma vez que nós concedemos a ambas as partes a possibilidade de chegar a um consenso e resolver aquele conflito, seja por meio de uma conciliação, seja por meio de uma mediação, ou seja, pelos meios em que elas mesmas possam criar para chegar a um consenso e não gerar ali propriamente uma lide ou um conflito levando para o judiciário.
A autocomposição, como já disse a Amanda, ela sempre foi muito utilizada no processo do trabalho, no direito do trabalho, e especialmente quando nós falamos de dissídio coletivo. Quando nós temos o dissídio coletivo, já na Constituição Federal, lá no seu artigo 114, autoriza expressamente esta mediação, acordos pré-processuais, de certo modo, e também a figura hoje em dia, após a emenda constitucional número 45, até dá uma característica do dissídio coletivo como uma modalidade, entre aspas, de uma arbitragem, porque as partes de comum acordo levam isso para o judiciário. Mas, como disse também a Amanda, nos processos individuais, a autocomposição sempre foi muito exaltada. Serpenteia o processo como um todo a figura da conciliação no processo do trabalho. E nós verificamos lá, já no início da sistemática do processo do trabalho ali na CLT, que estabelece que a todo momento é possível ter a conciliação dentro do processo do trabalho. Essa ideia, como nós sabemos também, foi levada para o Código de Processo Civil de 2015, que exaltou essa ideia de conciliação, a ideia de negociação entre as partes. E aí a gente chega, então, no acordo pré-processual, que é, como já disse a Amanda, uma modalidade de autocomposição. Só que o acordo pré-processual, embora seja um meio de autocomposição, ele, como o próprio nome já indica, ele é antes do processo. E por ser antes do processo, aqui vai então as minhas reflexões para que a gente possa debater a respeito desta temática. Para que a gente possa ter um acordo pré-processual, ou seja, antes do processo, e aí me permitam só fazer um parêntese. Quando a gente vai lá na portaria do TRT da 15ª Região, funciona mais ou menos da seguinte forma. É feito um peticionamento que vai para o Sejusc, breve exposição dos fatos lá, e pedindo uma audiência. E nesta audiência, então, provoca o judiciário para fazer uma audiência de conciliação. Se as partes não chegarem ao consenso, arquiva-se o processo. Se as partes chegarem ao consenso, o juiz homologa, e se houver descumprimento, ele precisa entrar verdadeiramente com um processo para poder, teoricamente, executar aquele acordo. Porque é uma fase pré-processual que tem uma denominação, uma nomenclatura lá, criada, me parece, dentro do próprio PJE, e, portanto, não é ainda um processo propriamente dito. Seria, vamos dizer assim, um procedimento. E permite, inclusive, o jus postulandi. No jus postulandi, a parte manda um e-mail para a secretaria, e aí é ela que faz essa colocação no sistema para convocar a parte ali para a audiência. Ou seja, é algo antes de iniciar uma relação processual. Para que a gente tenha isso, o primeiro aspecto que a gente vai discutir é a existência da própria lide. A lide, lá, quando a gente vai estudar a sistemática de lide nada mais é do que o conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida. E sempre se levantou a ideia de um processo que tenha uma lide. Neste caso, a gente vai imaginar que para que eu possa ter este acordo pré-processual, esse procedimento dentro do judiciário, eu estou falando de uma lide prévia, se é que ela existe. Não existe uma lide propriamente dito dentro do judiciário. A gente passa a permitir, portanto, que o judiciário atue sem que tenha propriamente dito uma lide tal como a figura que a gente já estudou historicamente aí, essa sistemática. Um outro ponto que nós vamos ter que refletir é o próprio processo. Processo, quando a gente vai, por exemplo, analisar Dinamarca, ele fala, olha, o processo tem uma diferença do procedimento. O processo nada mais é do que um procedimento, então atos coordenados, que é animado por um contraditório. Aqui, a gente não tem processo. Então, a gente não tem lide e a gente também não tem processo, porque eu não tenho contraditório propriamente dito. É uma análise prévia do judiciário a respeito desta demanda aí existente. Uma outra análise que a gente tem que fazer é sobre a
trilogia existente dentro da sistemática processual. E aqui eu estou partindo do pressuposto que, evidentemente, o judiciário tem outros mecanismos, mas, como regra, ele é provocado e, para que possa solucionar, ainda que pelo meio autocompositivo, há necessidade da trilogia processual. Qual trilogia? A ação, o processo e a jurisdição. Quando a gente fala de acordo pré-processual, ação me parece que nós não temos. A ação nós não temos porque a ação ela é uma derivação da própria inércia do judiciário. A partir do momento em que eu tenho a inércia do judiciário, eu concedo um mecanismo à parte para provocar o judiciário por meio desta ação. Então não existe ação propriamente dito, aqui neste caso, já que é simplesmente o chamamento para uma audiência. Não existe, como eu disse, também um processo, porque não há contraditório. E não existe também, propriamente dito, uma jurisdição, que é a possibilidade de dizer o direito numa análise mais técnica dentro dessa sistemática. Ou seja, o que eu quero dizer é que o acordo pré-processual, ainda que ele seja legítimo dentro das ideias novas que nós estamos falando de formas alternativas, ele quebra toda a sistemática processual. Ele foge de tudo que existe dentro da sistemática processual e dentro da própria base processual, que é ação, processo e jurisdição. E um outro ponto de reflexão que eu gostaria aqui de trazer também para a gente poder discutir, e como disse, estou aqui simplesmente trazendo pontos de reflexões para que a gente possa chegar a um consenso, é quanto ao acesso à justiça. Quanto ao acesso à justiça, é um tema que já vem sendo estudado de longa data, e aqui eu vou seguir a partir de Mauro Capelletti. Ele criou-se lá aquela sistemática do acesso à justiça e fala-se da primeira onda de acesso à justiça, que era quebrar a barreira do judiciário, especialmente sobre o aspecto financeiro, viabilizando então que as partes pudessem chegar ao judiciário. Isso, especialmente no direito brasileiro, quando a gente olha na Constituição Federal de 88, foi de fato garantido. E a gente começou a ter, reconheçamos, um problema para o judiciário nesse acesso à justiça, nessa abertura do acesso à justiça com a quantidade demasiada de processos que nós temos no judiciário. E reconheçamos que essa quantidade demasiada tem provocado diversos estudos e modificação na legislação para que a gente possa viabilizar que o judiciário possa dar vazão a essa quantidade de processos que ele tem. E aí nós viabilizamos, então, agora pela reforma trabalhista, essa chamada jurisdição voluntária, então processo de homologação de acordo extrajudicial, como já disse a Amanda. Nós temos os recursos de revista repetitivo, que é uma modalidade, de certo modo, de uniformização de jurisprudência, mas também de regulamentação das demandas reiteradas e diminuir essas demandas na sistemática processual. E temos diversos outros mecanismos, todos com o objetivo de tentar minimizar que a gente tem esses conflitos chegando no judiciário. Aí a minha dúvida, e é de fato uma dúvida que tem me incomodado de certo modo neste acordo pré-processual, ainda que neste momento seja um momento válido, mas eu estou pensando aqui na continuação, como a própria Amanda disse, a possibilidade da gente continuar usando esse acordo pré-processual após a pandemia. A minha preocupação é, nós estamos criando diversos mecanismos, sabendo que o judiciário não consegue dar vazão a todos esses conflitos. Nós vamos criar um mecanismo para que o judiciário passe a atuar antes do conflito chegar propriamente dito no judiciário. Me parece, e aqui salvo engano, que ao invés da gente criar mais um mecanismo para chegar no judiciário, nós deveríamos estimular aqueles mecanismos que já existem.
não sou totalmente defensor do processo de jurisdição voluntária, lá de um acordo extrajudicial, mas convenhamos que ele veio e, se a gente estudar ou aplicar ele de forma adequada, a gente democratiza e concede para as próprias partes, junto com os seus advogados, solucionar aquele conflito. E dentro da nossa ideia de justiça do trabalho, que a gente precisa preservar o direito dos trabalhadores, há essa necessidade de homologação do judiciário para que produza os seus efeitos jurídicos. Mas a gente transfere lá para as próprias partes, junto com os seus advogados, repito, a solução desses conflitos. E não colocar ele na mesa do judiciário antes de, teoricamente, existir a própria lide ou o próprio conflito dentro do processo, para que o judiciário, se valendo do SEJUSC, tenha que solucionar este conflito. Então, a meu juízo, neste momento, e especialmente após a pandemia, nós deveríamos exaltar ou tentar regulamentar de forma mais adequada os mecanismos já existentes dentro da nossa legislação. Reconheço, evidentemente, que esse acordo pré-processual, numa análise mais aberta, especialmente analisando a mediação, a lei de mediação e o próprio CPC, é possível a gente chegar nele. Mas eu acho que a gente tem outros mecanismos que a gente pode conceder à própria parte esta possibilidade de chegar a um consenso. E só assim, de fato, nós vamos diminuir os conflitos existentes entre o capital e o trabalho, viabilizando que, fortalecendo as próprias partes fora do judiciário e, no máximo, homologando pelo judiciário, a gente possa chegar a um consenso. E não simplesmente, antes de ter o próprio processo, eu criar um processo pré-processual, ou um acordo pré-processual, ou uma sistemática, um procedimento que o judiciário, me perdoe, não sei se é possível ele abarcar toda esta sistemática. Dentro dos processos existentes, já há uma dificuldade da gente conseguir solucionar todos esses conflitos. E mais, e aqui uma última observação para eu não estourar o meu tempo. E até dizia para a Amanda, e aqui é um ponto mais pessoal meu de inquietação. A grande diferença que nós temos do judiciário para o Ministério Público é efetivamente a própria inércia do judiciário. E aí me parece que talvez isso, por inércia do Ministério Público, reconheço isso, este papel deveria ser muito mais do Ministério Público do que do próprio judiciário. Ele provocando, portanto, essas mediações, essa sistemática de solução dos conflitos, ainda que individuais, ao invés de levar para o judiciário. E parece que o judiciário foi criado numa sistemática de solução de conflitos, e essa solução de conflitos nada obsta de se ter um acordo no meio do processo, mas eu preciso ter essa lide para chegar no judiciário. São evidentemente umas primeiras reflexões, e aqui, de fato, a minha ideia foi ser mais provocativo, sabendo que eu vou apanhar dos dois. Mas a ideia foi essa mesmo. Não estou trazendo, e essa minha fala, evidentemente, não representa o que eu entendo efetivamente do Instituto, mas eu quis fazer aqui a ideia do contraponto, a fim de provocá-los e a gente criar aqui um debate sobre essa temática. Perfeito. Obrigado, professor Ellison, realmente uma exposição muito boa. Ele é um grande provocador, então fez aí as colocações e brilhantes, eu agradeço. E perguntas chegando no chat aí, já vão atualizando, vendo para nós darmos um retorno para o pessoal. Sem mais delongas, passo a palavra ao ministro Luiz Felipe para que proceda suas falas. Obrigado, professor Jair, é uma grande alegria estar aqui nessa reunião telepresencial com esse grupo de trabalho da Faculdade de Direito da USP de Campo de Ribeirão Preto, com essa talentosa magistrada, inteligente, a doutora Amanda, uma das maiores estudiosas do tema, é uma enorme alegria, e o Ellison, já um companheiro de troca de ideias de um bom tempo, mas já
nos habituamos a discutir e a divergir, sempre na busca de uma solução para essas difíceis questões jurídicas. E foi, como eu esperava, extremamente agradável ouvir todas essas indagações e todas essas dúvidas. Eu não sei se eu vou conseguir, na minha fala, dar conta de responder tudo, mas eu vou tentar. Se não conseguir, vocês cortam o meu tempo, depois eu volto, tento chegar lá para fazer completar as respostas. Mas a primeira coisa que eu acho fundamental, quando nós estamos diante de um objeto de interpretação, é conhecer o campo em que ele se insere. Qual é o campo que se insere a questão dos acordos extrajudiciais ou pré-processuais ou judiciais trabalhistas? Qual é o campo? Vamos, como eu sou um juiz já jurássico, que desde 79 eu estou na Justiça do Trabalho como estagiário e tudo mais, vamos voltar no tempo, vamos fazer um retorno no tempo. Como nasceu a Justiça do Trabalho? O que está no âmago dela, o que está na essência da Justiça do Trabalho? A conciliação. Por que está na essência dela? Porque na fase privatística, em que havia os conflitos nas relações de trabalho, o Estado passou a permitir que as partes criassem soluções consensuais para a resolução desses conflitos trabalhistas. Então teve uma primeira fase privatística, que era a fase da tolerância do Estado, uma forma de tolerância tácita. Em seguida, o Estado, compreendendo a dimensão dessas relações, ele passou a fazer o quê? Passou a deixar de ser tácito esse reconhecimento, mas torná-lo expresso. Mais um tempo adiante, à medida que as relações se tornavam substanciais, o período da Revolução Industrial, esses conflitos ganhavam relevo político e socioeconômico, o Estado passou a intervir nessa relação. E nessa primeira intervenção ele agia de natureza, de uma perspectiva administrativa, não é? E para efeito de compor os conflitos, visando a proteção de interesses sociais que deles desbordavam. Até que, diante da evolução nas várias nações, sobretudo nos países ibéricos, latino-americanos e ibéricos, ele ganhou uma outra dimensão. Qual foi a dimensão? De se tornar parte integrante do próprio Poder Judiciário, dada a relevância da questão que envolve o capital e o trabalho. Ele passa a integrar o Poder Judiciário. Mas como que se deu esse processo aqui no Brasil? Essas relações entre o capital e o trabalho eram resolvidas de forma extrajudiciais e, quando havia necessidade de homologação, levavam à justiça comum. Mas com a criação do Conselho Nacional do Trabalho e seus respectivos órgãos, começou-se a partir para novas concepções em função da natureza da legislação trabalhista e daqueles bens que deveriam ser protegidos. E aí nós tivemos um conflito entre o que ocorria na jurisdição civil com as decisões do Conselho Nacional do Trabalho e das suas diversas comissões de conciliação e arbitragem. Lembre-se que naquela altura eram órgãos de conciliação, mediação e arbitragem. Aí, nesse conflito entre justiça comum e o Conselho Nacional, o que acabou o Supremo Tribunal naquela época fazendo? Reconhecendo a validade das decisões proferidas pelo Conselho Nacional frente àquilo que estava decidido pela Justiça Comum, às vezes homologando o acordo. E com isso surgiu o embrião da nossa inserção no Poder Judiciário, que se deu na década de 40. Então é preciso a gente entender qual é o contexto em que nasce. A conciliação é a essência, está no âmago da Justiça do Trabalho. E é também importante a gente lembrar qual é a natureza dessa norma que nós temos que gestar e temos que administrar e temos que aplicar. Aqui tem uma passagem do professor Mozart Russomano, que é muito interessante, que ele diz assim: a lei substantiva que regula as relações individuais ou coletivas entre trabalhadores e empregadores ou entidades representativas das respectivas categorias profissionais e econômicas se inspira em princípios distintos daquele que se cristalizam nas leis comuns. A lei trabalhista, por natureza, é uma lei especial, não só pelo âmbito de sua aplicação, como por suas finalidades, do ponto de vista social ou econômico, através da proteção jurídica que concede aos primeiros. Se a lei trabalhista fosse imparcial,
ela seria injusta porque, tratando igualmente trabalhadores e empresários, concorreria para manter o desnível formado nos seios das sociedades capitalistas pela influência econômica do empregador. O espírito da lei trabalhista é a pedra de toque do problema. Ela pressupõe no juiz também um espírito novo. E por que isso? Porque nós temos que estar atentos para uma questão, que é a cogência das normas trabalhistas. Porque o legislador insere na esfera judiciária com a determinação normativa de que haja um equilíbrio através da legislação do trabalho. E isso torna o nosso ambiente especial. Nós não estamos aqui numa negociação entre iguais. E aí nós podemos aqui pontuar algumas questões que são relevantes, e o professor Michele Tarufo tem um trabalho muito bom sobre o tema, e ele vai dizer o seguinte: olha, de que maneira vocês encaram a conciliação ou essas Alternative Dispute Resolutions? Vocês encaram de que forma? Ela é uma fuga do judiciário que se revelou incapaz de atender a demanda social, essa explosão de demanda, ou ela é uma solução compartilhada que visa a promoção de resolução dos conflitos? Porque ele vai dizer o seguinte: olha, quando eu estou num ambiente que diz respeito a uma composição mediada por uma autoridade, no caso nossa, eu não estou aqui fazendo justiça. Eu estou necessariamente reconciliando as partes nos seus interesses, mas eu não faço justiça. E por que eu digo isso? Que é importante a gente compartimentar. Essa nova fórmula trazida pelo artigo 3º do Código de Processo Civil, ele é preliminar ou ele é conexo, ou ele é as duas coisas, a ação judicial. Porque quando ele é preliminar, é uma solução que visa evitar a instauração da lide. Quando ele é conexo, ele pode ser um ambiente, uma etapa dentro desse processo litigioso, e pode estar também dentro do processo litigioso como uma solução, que é a mediação, é a conciliação dentro do processo. Então, se eu tiver essa configuração, eu vou fazer uma divisão do meu campo de trabalho. Eu não estou falando em soluções efetivamente judicionais quando eu componho. A doutora Amanda deixou isso muito claro, isso não há dúvida entre nós. São soluções de reconciliação dos interesses em conflito. Então, ingressa aí uma nova valoração para que eu possa chegar a essa solução. E, em face exatamente dessa perspectiva, nós temos que pensar aqui quais são os problemas que decorrem dessas soluções hoje no ambiente internacional, levando em consideração o direito estrangeiro. Quais são os problemas que decorrem? Primeiro problema deles. Nessas soluções alternativas, quando houver desigualdade entre as partes, a solução mediada, conciliada, ela tem um pouco mais de dificuldade, inclusive porque se houver dominação de uma das partes, a mediação não deve continuar. E ela não reequilibra, porque havendo desigualdade, a desigualdade estará sendo objeto de exame nesta mediação, mas sem que o mediador possa restabelecer o equilíbrio, ele pode tentar compor. O segundo problema que decorre disso é quando há efetivamente uma tutela historicamente de direitos por parte do legislador, que é o nosso caso na Justiça do Trabalho, que são direitos indisponíveis. Não obstante, a Lei 13.140 possa falar, e a 174 fale em direitos disponíveis e indisponíveis. Mas aqui há uma tutela em que direitos não podem ser transacionados, em determinadas perspectivas. Então, esse modelo sofre uma grande influência quando ele enfrenta esse tipo de perspectiva. Então, é a tutela dos sujeitos mais fracos, dos mais vulneráveis, e há uma legislação que o protege. Então, o mediador já tem um trabalho dobrado, e muitas vezes pode não ser possível, porque ele tem que estabelecer uma maneira em que esses direitos não sejam superados. Por outro lado, nós temos um outro aspecto que a mediação leva em consideração em determinadas questões, são os direitos fundamentais. Se os direitos fundamentais adquirirem expressão econômica, evidentemente nós podemos pensar em algum tipo de transação. Mas se eles assim não se categorizarem, nós não temos como fazê-lo. Então, portanto,
essas questões rondam a mediação e trazem uma reflexão. Se, de fato, como disse o professor Ellison, o melhor caminho é uma ampliação ou uma expansão, ou o melhor caminho é aperfeiçoar, tornar mais eficaz aquilo que está dentro do processo. Mas não foi esse o caminho que o nosso CPC escolheu. O nosso CPC, no artigo 3º, parágrafo 3º, foi muito claro que não se excluirá de apreciação jurisdicional ameaça ou lesão, e inclui aí a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual. Mas, no final do parágrafo 3º, que ele faz referência a juízes, advogados, defensores, membros do Ministério Público, aí tem uma vírgula, ele diz assim, inclusive no curso do processo do judicial, inclusive no curso. O que não impede que, em atenção ao princípio constitucional do artigo 35, que a ameaça de direito será protegida exatamente em consonância agora com o que está regulamentado e que é princípio informativo do próprio Código, que está na norma do artigo 1º, que ele é regido pelas normas constitucionais de processo, ele venha a dar eficiência a esse dispositivo, sobretudo numa questão pré-processual. Não haveria, a meu juízo, um empecilho para que ele fosse atendido. E não há necessidade, em princípio, de ter uma lide, porque a questão pode ser trazida como conflito e ela é preventiva à lide. Ela pode se convolar numa lide no decurso desta relação. E aí teria, como o próprio artigo 334 do CPC, seus parágrafos, traz a possibilidade de que o juiz determine a emenda e faça isso, e a nossa resolução também, para que complemente a inicial, apresente a defesa, e isso encaminha para o órgão jurisdicional competente já para uma outra etapa. Mas na história, o que ele faz isso de diferente? Na minha época, nós não tínhamos essa ideia de realizarmos todas as audiências como audiências unas. Nós tínhamos audiências em que nós fazíamos a partição, ou seja, a audiência inicial, em seguida fazíamos a instrução quando não havia o acordo. O que fazem agora os sejusques com uma competência ampla e com maior espaço e com várias técnicas que a própria legislação autoriza, a possibilidade de promover essas soluções alternativas e chegar a um consenso e evitar o litígio que se instale futuramente. E, com isso, atender uma demanda de várias pretensões que são deduzidas em questões mais simples e não complexas que estariam solucionadas num prazo eficaz, rápido e de uma maneira muito eficiente para a justiça como um todo e para a própria sociedade como pacificação de relações conflituosas. Portanto, eu não me impressiono muito com a ideia de que deveríamos raciocinar sempre pela ideia do litígio em si. Nós temos que trabalhar, ou ele está conexo, ou ele precede o litígio, e ele tem amparo legal para que isso possa ocorrer, a meu juízo. E por isso que eu chego agora à questão da conciliação pré-processual no âmbito individual, em razão da Resolução 1 de 2020, por força da situação da pandemia que se instalou no país. O que eu imaginava ali naquele momento? Como administrador da Justiça do Trabalho e responsável pelo CONAPROC instalado e por toda essa política pública de mediação e conciliação. Nós tínhamos demandas que surgiriam com uma velocidade extraordinária e mais, com um grau de dano muito elevado, porque nós tínhamos trabalhadores colocados em posições de risco à saúde iminente e grave, teríamos uma expansão dessa doença por meio dessas situações, mas tínhamos também, por força do decreto, diversas atividades essenciais e necessárias ao funcionamento da sociedade, que elas não poderiam, em princípio, ser paralisadas e nem os trabalhadores estarem submetidos a uma situação de perigo relevante. O que se fez quando se autorizou excepcionalmente esse exame pré-processual? Ele visou que nós encontrássemos soluções inteligentes, criativas e rápidas para esse conflito, visando estabelecer a proteção, mas também manter a atividade em funcionamento. Por quê? Porque se eu aguardasse a solução jurisdicional, como nós vimos em diversos casos, o que ocorria? À medida que
se convolou em uma intervenção judicial no estrito senso, ou seja, numa lide, e se ensejou, por exemplo, uma tutela antecipada, nós judicializamos, a solução não foi resolvida, o trabalhador continuou sujeito ao risco, a empresa não sabia se continuava ou não continuava, precisou se utilizar de instrumentos judiciais e administrativos para tentar resolver a questão, e, ao fim e ao cabo, nós não chegamos àquilo que a sociedade esperava de nós, ou seja, uma rápida e eficiente solução. E mais que isso, nós não remitimos esses trabalhadores para uma solução extremamente privatística. Por quê? Porque nós temos a norma de ordem pública. A norma de ordem pública precisa ser preservada, porque senão a razão do direito do trabalho não teria mais sentido. E não terá sentido. Ela não é um direito disponível. Se ela fosse disponível, nós estávamos no Código Civil, como sempre estivemos. Mas nós não estamos, nós somos uma relação especial tutelada, por isso que o professor Michele Tarufo, no trabalho, faz uma ressalva enorme quando se trata de direito de vulneráveis e, sobretudo, quando se trata do direito do trabalho. E por isso ele tem uma grande preocupação, porque é preciso que tenha uma capacitação excepcional aqueles mediadores que irão atuar. E é isso que nossos juízes têm de sobra, por historicamente compreender exatamente essa dimensão. E quando o conflito está sob a jurisdição dele, ou sobre essa prévia jurisdição, para dizermos, pré-processual, ela está resguardada por pessoas absolutamente capazes de compreender o conflito e atuarem de forma bastante eficiente, protegendo aquilo que eles têm que proteger, que é a norma trabalhista, é o direito do trabalho. Muito difícil seria se nós trabalhássemos com um ambiente absolutamente de igualdade, de autonomia individual equivalente e de absoluta disponibilidade de direitos. Nós não estaríamos diante do direito do trabalho. Nós poderíamos estar diante de qualquer outro direito, menos o direito do trabalho. Então, é fundamental que nós pensemos também que quanto mais isso estiver sob a nossa possibilidade, sobre a nossa competência e sobre a nossa forma de atuação, seja ela pré-processual, e aqui eu não estou dizendo que nós vamos manter, porque isso foi estabelecido excepcionalmente, mas é uma discussão que será instalada, eu já vi que foi instalada, e a professora Amanda já disse para mim, já está instalada. Ou acompanha, porque a realidade já está seguindo adiante do próprio direito. E nós vamos, exatamente nesses debates, são fundamentais para que a gente possa trabalhar e saber a importância disso. Eu tenho muitos resultados positivos de regiões que atuaram na pré-processual e foi excelente em termos de proteção social e de pacificação do conflito. Há regiões e há juízes, sejus, que disseram assim, nós não vamos fazer, mas na resolução eu já disse assim, respeitada a autonomia e a independência de cada magistrado. Por quê? Porque era uma solução que dependia da intelecção dele de saber se ele deveria ou não fazer uso desse instrumento que estava ali à disposição excepcionalmente e que funciona no segundo grau de forma extraordinária. Isso aqui é inconteste. As negociações pré-processuais no âmbito coletivo trazem excelentes resultados para a sociedade e para o próprio judiciário, evitando conflitos e greves. Nem sempre é possível, mas ele é um instrumento poderoso porque ele te dá tempo de negociar. E com essas técnicas todas que são utilizadas na mediação, isso dá uma grande oportunidade de nós pacificarmos com uma outra mente. E eu quero dizer aqui, Edson e Amanda, que outra mente para mim é importante, porque quando eu tomei posse da vice-presidente, eu soube que inúmeros sejus que estavam preocupados. O que ele pensa? Eu acho que ele não gosta. Eu acho que ele não tem essa ideia. Mas não, eu aprendi a entender, porque eu acho que o diálogo, ouvir, compreender, observar e dialogar é aquilo que nos ensina a caminhar. Nós temos que ter consciência, mesmo na administração, de que nós aprendemos com a realidade com aqueles que estão atuando. E isso é fundamental para que nós possamos estabelecer as políticas. Por isso que, de uma forma muito rápida, eu instalei o Conselho Nacional de Promoção da Conciliação. A CONAPROC estava há 4 anos, salvo engano, sem estar constituindo. Imediatamente, quando tomei posse, eu falei, eu preciso ouvir aqueles que trabalham, aqueles que estão diretamente atuando com as conciliações e as mediações, e, em face disso, nós construímos conjuntamente uma política nacional que seja
adequada a quem? A sociedade brasileira e, sobretudo, fortaleça a justiça do trabalho, fortaleça o nosso trabalho, que nem sempre é reconhecido, mas é um trabalho extraordinário que é feito por magistrados, por advogados e por procuradores. Portanto, eu acho que não passei por tudo, que há uns questionamentos da professora Amanda quanto à recorribilidade, mas aí a gente deixa para depois, porque senão eu nem sei se eu passei meu tempo ou não. Fico por aqui para não extravasar mais aquilo que já me foi concedido. Obrigado a vocês. Obrigado ao ministro, doutor Luiz, excelente colocação, foi muito bom realmente. Então agora eu vou deixar aberto aos três, né, para que respondam algumas questões que foram colocadas ou faça uso para algumas considerações. Amanda, Ellison. Professor Jair, uma pequena réplica, né? Rapidinho, assim. Ellison, meu queridíssimo, a ideia é essa mesmo, é pegar essa trilogia e deixar um cadinho de lado, absorver que a nossa função no judiciário não precisa ser apenas ali de apelação de sentença, que muitas vezes não resolve o conflito, só o processo. É realmente abraçar a ideia de que o nosso compromisso é de levar soluções, né? É de pacificar. E aí, sim, a gente precisa se despir dessas ideias, né? Desse positivismo jurídico que é tão próprio à nossa formação, né? Como justiça sendo a aplicação da lei ao caso concreto. Então, a gente passa a lidar com um novo conceito, inclusive, de justiça. Veja como que isso é arraigado. A gente continua chamando todas essas outras metodologias de alternativas, porque a gente continua colocando como centro de todas as atenções a solução adjudicada dependente do Estado, né? Então, por mais que hoje as resoluções que tratam do assunto falam um tratamento adequado do conflito, porque é exatamente adequado porque é customizado. É o procedimento se adequando às realidades fáticas e às variáveis de cada tipo de conflito, né? Mas a gente continua reproduzindo o termo alternativo, 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 que está pregado, né, como o centro fosse, de fato, o adjudicatório. Então, é quebrar realmente essa mentalidade. O judiciário estaria prestando um novo tipo de serviço, dentro da ideia que muito bem trouxe o ministro Felipe, que o nosso papel é de prevenção também, é de pacificação, de não precisa de esperar o conflito acontecer, até porque o dano é sempre maior quando o conflito já se instaura, né? Então, é um caminho inverso de antecipação a isso. E aí eu desafio, né, os participantes, joguem no Google assim, gente, mediação online trabalhista. Os fatos, o mundo está atropelando a gente. Vocês vão ver que vai aparecer nessa pesquisa uma série de disponibilização de serviços de mediação de conflito trabalhista online, né? E nós estamos aí ainda patinando em relação a isso e perdendo esse espaço quando o Sejusc tem uma grande legitimidade social, né? Nós temos um espaço conquistado de confiança. E sim, eu acredito muito na capacidade, cada vez mais a advocacia tem investido em buscar a negociação qualificada, mas muitas vezes contar com o auxílio de um facilitador desse diálogo, um terceiro neutro e imparcial que vai conduzir essa construção, é o que de fato falta, né, esse espaço adequado com um terceiro que vai ser essa ponte da construção das soluções, que é o trabalho que a gente realiza. Então, uma coisa não exclui a outra, o que a gente está propondo é de fato uma nova mentalidade, uma mentalidade que a gente não tem a lei como a nossa matéria-prima, mas a gente tem o próprio ser humano e os seus conflitos como a nossa matéria-prima. Né? Então, é realmente uma quebra de dogmas, meu querido. Você falou ali, foge de toda a sistemática, eu disse exatamente essa ideia, né? Então, era só isso que eu queria, tinha notado aqui, mas é uma boa discussão, realmente, é uma boa discussão, eu agradeço suas provocações. De fato, foi uma provocação, eu mesmo, eu sou um grande defensor da conciliação, e me considero, na verdade, um conciliador dentro do Ministério Público, eu procuro ao máximo não levar para o judiciário, só que eu tenho uma preocupação mesmo, e aí é um ponto de preocupação eu acho que às vezes o judiciário pode estar indo um pouco além.
reflexões iniciais. Eu acho que a gente tem que manter essa sistemática dentro da justiça do trabalho. Há, de fato, uma disparidade entre as partes, mas eu acho que nós temos hoje em dia outros mecanismos que não ficam só na justiça do trabalho. E aí me parece que, por vezes, a gente não está democratizando essa solução dos conflitos. Reconheço que há uma quebra de paradigmas, mas é possível a gente estimular outros mecanismos, especialmente aí nesse processo de jurisdição voluntária, que tem, de fato, uma homologação pelo judiciário, mas este, se bem feito, a gente entrega a participação para as partes e para os advogados, partindo do pressuposto que eles têm essa legitimidade também de aproximação das partes. Não há necessidade de sempre estar ali sentado numa mesa com um conciliador, supervisionado por um magistrado ou pelo próprio magistrado. Então, a minha ideia, o meu pensamento, minhas reflexões iniciais são essas. Eu acho que existe a disparidade, mas a necessidade de a gente tentar adequar esses mecanismos, e como o próprio ministro disse, de fato, a gente tem no CPC esse reconhecimento, mas agora a gente, com um mecanismo novo, a gente, antes de utilizar esse mecanismo, a gente está criando outro mecanismo, provocando o judiciário num ponto antes de se ter ali o próprio conflito. Enfim, são reflexões iniciais. Eu queria aqui só destacar o seu questionamento. E tem um que me parece aqui que gostaria de falar sobre ele e ver se você concorda ou não. No acordo pré-processual, partindo do pressuposto, então, do seu cabimento, evidentemente, aqui, principalmente nesse momento de pandemia, você falou, será que a gente vai ter a suspensão da prescrição, neste caso, ou até mesmo a interrupção? Me parece que daria para a gente defender essa ideia, especialmente da interrupção da prescrição. Porque quando a gente fala de interrupção da prescrição, a ideia que se tem é que, para interromper uma prescrição, a parte contrária tem que ter conhecimento daquilo que se busca. Então, a própria ideia, vamos dizer assim, num contexto geral, de teoria geral de prescrição, é a inércia da parte e desconhecimento da parte contrária. A partir do momento que a gente tem uma provocação para tentar solucionar esse conflito, e a outra parte sabe do que está sendo provocada, eu não tenho dúvida de que teve aí os requisitos para gerar a interrupção da prescrição, ainda que a gente não tenha um processo. Tanto é que a gente pode ter notificações extrajudiciais que interrompem a prescrição. Então, por que a gente não poderia ter essa interrupção da prescrição dentro desse mecanismo pré-processual? Então, me parece que a gente tem, sim, essa possibilidade de interromper a prescrição, desde que, como você disse, devidamente definido quais são os direitos que estão sendo discutidos. O outro ponto, quanto ao acordo, já agora falando do processo de jurisdição voluntária lá, para a homologação de acordo extrajudicial. Nesse daí, a gente tem uma jurisdição voluntária, e dentro da jurisdição voluntária, há uma sistemática hoje, principalmente a teoria mais nova, fala que até nesse caso, embora não tenha ali um contraditório, você tem um processo, enfim, tem toda uma discussão lá. Quando você tem a homologação e uma das partes recorre, me parece que basta uma recorrer, Amanda. Embora o recurso seja a derivação do poder de ação lá, a gente tem o chamado efeito expansivo subjetivo nos recursos. E aí, aqui neste caso, eu acho que é um caso deste efeito expansivo subjetivo. Basta um recorrer que aquela decisão vai produzir efeito para o outro. Então, salvo o melhor juízo, neste caso, me parece que apenas um poderia aí recorrer. Eu acho que são essas as considerações e fico aberto aí a outros questionamentos. Bom, vamos lá, então. Só complementando um pouquinho o que foi dito pelo professor Ellison, como nós tratamos de uma atividade com mediação jurisdicional, através da figura do magistrado, nós saímos um pouquinho daquela roupagem da 174, no que eu digo no âmbito individual.
Como nós saímos de um pouquinho da roupagem, mas com base no artigo 3º, parágrafo 3º, infine, da própria artigo 5º, 35 da Constituição, nós também nos aproximamos um pouco mais do contexto geral da Lei 13.140. E na 13.140, no artigo 16, parágrafo 1, ele vai dizer o seguinte: desde que instalada a mediação, está suspenso o prazo prescricional. Desde que instalada a mediação. Eu não estou falando, como diz o dispositivo legal, da petição inicial ou da petição que homologa o acordo. Não, eu estou falando da mediação. Por quê? Porque eu já não estou necessariamente inserido naquele contexto específico do 174. Houve uma decisão do CSJT, porque essa resolução, obviamente, ela passou por uma avaliação dos membros, né, e gerou essa possibilidade excepcional. Nós estamos falando aqui apenas de uma excepcionalidade neste momento. Muito embora, como já disse, tenhamos discussões futuras. Mas lá ele diz, enquanto transcorrer o procedimento de mediação, estará suspenso o prazo prescricional. Ou seja, não haveria nenhum prejuízo. Até porque, se nós formos ao Código Civil, as partes estão praticando atos que efetivamente fazem com que haja, de alguma forma, a crise do prazo prescricional. Né? Seja entendida como interrupção ou como suspensão, mas aqui ele diz especificamente para esta ação pré-processual, que é mediação, que estaria suspensa a prescrição. Então, penso que isso ajudaria para que nós tivéssemos uma serenidade no tocante ao desenvolvimento das consequências futuras. Por outro lado, a questão do recurso, eu adorei, né? Porque é o comum acordo que a gente discute no coletivo, né? O acordo comum para recorrer. Mas eu concordo com o professor Ellison também, professora Amanda. Eu acho que aí a parte se sentindo prejudicada com a não homologação, ela individualmente já teria o seu interesse subjetivo caracterizado, sua pretensão caracterizada para que ele pudesse impugnar essa decisão, muito embora a petição, por lei, seja conjunta de ambas as partes. Mas é necessário, né, que nós compreendamos que esse instituto do extrajudicial foi trazido para a nossa chancela para proteção da norma trabalhista, e aí eu repito, olha a importância da proteção da norma trabalhista, porque senão ficava lá. É nesse ponto que eu vou divergir do Ellison mesmo, porque eu fico com o professor Tarufo, que ele fala assim, olha, a experiência estrangeira mostrou, claro, que na Itália e em outros países é imprescindível que, nesses casos, haja efetivamente uma proteção. E eu, como sou antigo, quando eu ingressei na magistratura, em 87, a maioria das demandas que eu recebia, não vou, a maioria é exagero agora, eu estaria dando uma dimensão maior, mas nós tínhamos muitos processos que diziam respeito a transações extrajudiciais que vinham a juízo. E o que disse a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho naquela época? Falei assim, não, a homologação extrajudicial não surte os efeitos exigidos para a proteção da norma trabalhista. O que vale é a decisão judicial. Daí a ideia de sempre e até hoje que a decisão judicial, sim, ela traz a segurança jurídica. E ela, então, pode ser obtida agora numa nova via, nesta solução pré-processual, se for o caso, ou através dos sejusques com esses novos métodos. Tanto que a discussão última agora, trazida, até a Amanda foi oriunda de Campinas, né? Com relação ao alcance da atuação do magistrado no sejusque, se ele pode ou praticar não atos processuais. E aí, o corregedor, em princípio, estabeleceu diante a normativa que ele não poderia praticar atos judiciais, mas logo em seguida ele transferiu à vice-presidência, ao CONAPROC, que conjuntamente nós vamos debater essas questões para tentar encontrar soluções. Porque eu digo o seguinte, na hora que o magistrado que está no sejusque adequa a inicial, colhe a defesa, ele praticou atos processuais. Então, a meu juízo, os atos processuais necessários à ultimação da solução conciliatória ou da mediação, o êxito da mediação, para mim, todos eles seriam possibilitados. Inclusive, por exemplo, a exclusão de um litisconsorte. As partes querem fazer acordo, o litisconsorte está aqui. Eu falo, mas eu não posso excluir, eu tenho que mandar para o juiz lá, na vara. Então, qual o efeito dessa tentativa de evitar o conflito, se você já chegou à solução do conflito, mas tem um litisconsorte que diz assim, estão todos de acordo que eu não tenho nada com isso, eu preciso sair daqui.
Quem é que vai dizer isso? Tem que ser o juiz que está celebrando o acordo, vai fazer a eficácia da homologação. Então, tem muitas questões para serem discutidas. Mas acho que, voltando aí ao tema, a impugnação ela segue também por uma das partes. Ministro, em relação a esta questão dos atos processuais no SEJUSC, eu rogo, inclusive, que seja considerado nessas discussões os dispositivos do atual CPC quanto à cooperação entre juízos, né? E a autorização expressa para a delegação de competência e realização de atos concertados, é assim o termo utilizado no CPC, né? Então, essa questão do respaldo ao juiz natural seria facilmente contornável a partir do momento que a realização desses atos pelo juiz do SEJUSC seja em cooperação e alinhado com a vara de origem, né? O que poderia já constar no próprio despacho de designação da audiência no SEJUSC, que se faz aos moldes do artigo, salvo engano, 67 do CPC. E isso asseguraria a efetividade, porque a Justiça do Trabalho, com as restrições orçamentárias, com o quadro de servidores cada vez também menor, né, ela não pode deixar de aproveitar todo o estudo que é feito pelo mediador, pelo juiz, e ter apenas, não obstante a relevância da tentativa conciliatória, mas se limitar a isso. Nossa efetividade ficaria muito prejudicada. Eu tenho certeza que a própria advocacia também... enfim, não seria contrário a isso, porque a movimentação no SEJUSC, expedição de guias que hoje é feita, isso é fundamental para o contexto de legitimação do próprio SEJUSC junto às suas comunidades locais. Perfeito, eu acho que a sugestão é simples e direta, né? A questão é que a pandemia acentuou diversas situações. E o judiciário, eu acho até que respondeu de forma bastante adequada num todo, né? Porque nós, por exemplo, na Justiça do Trabalho, como já estávamos informatizados desde 2012, a nossa resposta de adaptação foi em torno de um mês e meio, 2 meses no máximo. Estávamos todos os tribunais funcionando, telepresenciais, etc. A única dificuldade nossa, que foi também fruto de uma decisão colegiada da administração, foi a questão da audiência de instrução, naquela progressividade, que era o ponto mais delicado. Mas qual era a perspectiva? Nós não imaginávamos que nós tivéssemos um tempo curto de pandemia e que ela fosse se estender. Se ela fosse se estender, nós tínhamos que criar uma solução, tentar criar essa solução. Na segunda-feira, salvo engano, quarta-feira, eu participei como ouvinte de uma discussão da OAB São Paulo sobre essas audiências. Ouvi depoimentos extraordinários, eu vi problemas também. Mas são situações novas que nós vamos adaptando. Mas também nós temos que pensar, quando nós fazemos isso, nos novos dispositivos do Código. Quando nós estabelecemos a audiência de instrução, nós tivemos a premissa seguinte, o que o Edson colocou há pouco, é a boa-fé, que deve permear esse processo comparticipativo entre as partes, e eles automaticamente teriam a capacidade de promover essas audiências na medida do possível, não do impossível, né? Do impossível não. Daquilo que não tem solução, não tem solução. Tecnicamente não tem, a audiência tem que ser suspensa. Mas daquilo que fosse possível, ela seria muito bem administrada, com cooperação, com boa-fé, para efeito de ultimação da solução do conflito e que nós atingíssemos a sentença de mérito, que é o escopo do processo. Então, são situações muito novas. Acho que essa solução da professora Amanda traz agora, lembrando, eu agradeço muito, Amanda, porque, de fato, é uma solução direta, eu não havia pensado, uma solução objetiva, prevista em lei, e que poderia... 68, ministro, para conseguir agora localizar. Está expressa a possibilidade de delegação de competência pelo juiz natural, e nós conciliamos todos os interesses, né? E isso vai nos levar, no CONAPROC, a uma série de alterações no âmbito da 174, porque ela vai ter que ser atualizada. Mas eu quero que essa construção, no meu modo de pensar, como eu fiz na ENAMAT, quando mudamos todo o programa de formação, que ela seja construída coletivamente por aqueles que vivem o dia a dia dessas questões, e que essas seja um grande debate de ideias, porque uma construção coletiva, nós temos 24 representantes dos NUPEMEC, são
dos 24 tribunais, temos 5 magistrados que representam sejusques e, efetivamente, o vice-presidente, mais um ministro e o secretário do CONAPROC, que é um juiz auxiliar, Dr. Giovanni Olson, e nós faremos, obviamente, um debate. Temos muito material, temos fruto de uma como eu havia manifestado antes, de uma parceria com a Escola Superior do Ministério Público, feito um seminário na ENAMAT, um workshop sobre desafios da conciliação judicial e extrajudicial, e ali nós contextualizamos problemas gerais relativos à conciliação judicial e extrajudicial, problemas estruturais, problemas institucionais e problemas procedimentais que precisamos analisar. E tudo isso nós levaremos para que possamos construir algo que seja útil, eficiente, ágil, rápido, inteligente, criativo e com muita acessibilidade para a solução desses conflitos. Ótimo. Realmente, elogios e mais elogios no chat aqui para o ministro, para as falas importantes, né? E a questão da lisura, da boa-fé no acordo. Meus parabéns. Pessoal, eu consulto a plenária, né? Já são 20 para as 8. O assunto é palpitante e tem muitas coisas a serem discutidas. E nós podemos encaminhar para o encerramento, ou vocês querem fazer mais algumas considerações? Amanda? Apenas de minha parte agradecer essa excelente troca de ideias com 2 pessoas extraordinárias que nos incentivam a pensar, refletir, crescer e trabalhar em prol dessa justiça. Juntos nós podemos construir muitas coisas boas. Agradeço muito a Amanda pelo seu talento, a sua dedicação a esse trabalho super importante, ao professor Elison, que é um doutrinador de escola e um grande amigo já de muito tempo. Professor Jair, obrigado por me receber nesse ambiente e por estar com vocês. Eu gostaria de fazer aqui ao vivo, e na presença de todos, um convite ao ministro Luiz Felipe, e para que venha até Ribeirão Preto. Eu vou pedir para a Amanda, né, e o doutor Elcio, que faz parte do nosso grupo de estudos, programar um evento aqui do Sejus, que é um grande evento, uma discussão ampliada, né, um seminário aqui, para se ter mais tempo, porque realmente eu fiquei com vontade de ouvir mais vocês, eu acho que todos estão aqui queriam ouvir mais, e faltou um monte de coisa. Eu acho que um grande evento aqui na USP sobre mediação, né, Amanda é nossa professora e também mestre pela casa, né, e faz parte do grupo de estudo, poderia coordenar um seminário aqui na USP, né, congregando todos os sejustes da região aí, cuidando dos colegas de fora, o Cássio Moura também aqui, outros juízes de outras regiões, acho que seria muito interessante. Então já fica lançado o convite para vocês, né, para um seminário aqui na USP para discutir essa questão da mediação, conciliação e acordo pré-judicial. Professor Jair, o lançamento do livro, os 10 anos da política pública de tratamento adequado dos conflitos, que eu havia comentado com o senhor, e que nós teremos a honra de ter a participação do ministro Felipe. A gente pode programar o lançamento do livro com o evento na USP, né? Perfeito, perfeito. 30 autores, André Gomes Azevedo, professor Kazuo Watanabe, tivemos várias confirmações de personalidades desse movimento. Então, vamos trilhar aí essa ideia. Obrigada pela sugestão. Perfeito, já vi o convite para o ministro vir presidir esse trabalho com a gente. Esse pessoal não está com medo da pandemia, não, hein? Já estou até marcando a data do evento. Não, marcando o evento, a data a gente ajusta depois. Será um prazer sempre. Ok. Elison, alguma consideração? Eu queria novamente agradecer aí o convite, agradecer ao professor Jair, agradecer ao ministro Luiz Felipe pelo debate de alto nível, a professora Amanda pela sua explanação novamente. A gente sempre discute, seja no grupo, seja no WhatsApp, sempre nós estamos aí trocando ideias a respeito do processo e admiro bastante seu trabalho. Queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora. Meu muito obrigado. Perfeito. Então, obrigado a todos. Foi um prazer recebê-los nesse momento. Eu devolvo a palavra para a nossa coordenadora Andréia, para que faça o fechamento oficial junto ao sistema da faculdade.
Renovo nosso agradecimento aos palestrantes pelas brilhantes considerações e apontamentos. Muito nos brilharam, muito nos honram com suas presenças e seus ricos ensinamentos. Agradecemos também a colaboração, incentivo e apoio dos membros do Grupo de Estudos GEDTRAB, em especial o professor Dr. Jair Aparecido Cardoso, idealizador desse evento. Gostaria ainda de registrar a presença da doutora Ana Cláudia Torres Viana, doutora Maria Beatriz Guberti, doutor Rodrigo Pessoa, dos servidores que homenagearam o evento, advogadas, juízes, ao grupo de pesquisa. Agradecemos a presença de todos vocês, senhoras e senhores, que prestigiaram e vieram homenagear a palestra Acordo Pré-Processual. Abençoada sexta-feira a todos e todas, e muito obrigada.